Ione, pode abrir o microfone?
Edson que tinha entrado também? Eu não sei, alguém do Polo lá entrou e eu queria saber porque até agora entrou a Reginete. Se tem mais gente no Polo, eu começo a aula, né? Sim, sim. Uhum. Mas O pessoal vai parece-me. Eu tava. O Edson, se você está ouvindo a gente aí, podia responder Acho que ele aí. colocou, acho que ele colocou em espera ali agora. Mas Aham. se quiser, a hora que você quiser começar, fica à vontade. Aham. É que por enquanto só tem Vamos ver quantos tem no Polo lá, daí eu já começo. Tá É? bom. Uhum. Tranquilo. Certo. Boa noite. Boa noite para vocês que estão aí acompanhando a gente. É o Edson no Polo. Quantas pessoas tem? Eu queria saber, né? E a Reginete. Reginete, podia abrir um microfone aí para a gente conversar? Então, se for possível. E já poderíamos estar começando então a aula aí. Que essa aula vai ser todas as quintas. Vamos ver se a Reginete consegue. Oi, olá, tá me ouvindo? Oi, tá ouvindo, Reginete? Tô Tô ouvindo. ouvindo bem, prof. Então, você tá em casa? Tô em casa, aham. Ah, pensei Tô que você sozinha também tá. aqui. Ah, tá bom. Então tá, você. Monte Castelo, você lembra mais quem fazia letras com você? Acho que aqui é só eu e o Edson mesmo aqui em Monte Castelo. Ah, só você e o Edson? Então é ele que tá no Sim, polo. é Benitinho é ele, ele que aham, tá. acho que ele tá sozinho lá. Aham, mas ele não responde. Vou aguardar mais um pouquinho aqui. Talvez ele está trabalhando nesse momento. Mas Aham, aí eu já vou esperar o retorno dele e já começamos a trabalhar a questão da análise do discurso, né? aham, beleza, então. Então, tá vendo na tela aí o meu slide? Aham, dá pra ver bem, aham, a disciplina ali, o slogan da Então tá Senspec. certo. Então tá certo. Obrigado. Então, daqui a pouco começamos. Eu só quero um retorno do Edson lá que está em espera, Uhum, mas já vamos começar aqui, tá bom? beleza, então. Daqui a... Beleza, até mais. É. Bom, então enquanto o Edson não entra ali, eu vou falando então da análise do discurso, desejando a vocês que estão comigo aí, inclusive a Reginete, né, que essa é uma disciplina de letras, né, e que nesse dia também estamos desejando boas-vindas nesse segundo semestre de 2020. Continuamos então no sistema online, né? E as novidades é que voltamos para o emestre, e no emestre, nesse novo emestre, vocês têm nessa primeira semana aula, na segunda semana nós vamos falar sobre o momento review, né? Vou falar sobre o review e também falar sobre, durante esse período de disciplina, sobre a prova online, que é da quarta semana, né? Então, nós temos aí atividades no portal, como sempre, né? E, então, queremos desejar a todos um bom estudo, bom trabalho, bastante esperança aí de que as coisas vão se resolvendo e que nós vamos chegar a bom termo logo, para também poder ter aqueles encontros semanais presenciais, né? Que possam ser, vamos dizer assim, de estudo e de aproveitamento também. Mas enquanto isso não ocorre, né? Então, enquanto isso não é a possibilidade imediata, vamos trabalhar no sistema online, vamos trabalhar o portal e desenvolver aí as tarefas, as atividades, porque o portal 80% está nele, né? Então, a organização do portal nesse novo semestre, ele vem aí a Sensupeg trazendo para você assim todo o suporte
de estudo e de conhecimento, mas tendo também o suporte dos professores, o suporte docente dos professores, e no caso aqui eu me enquadro nessa disciplina e atendendo vocês no momento que precisarem também. Então vamos falar então sobre a análise do discurso. O que trata a análise do discurso, né? No sentido de reconhecer as noções mobilizadas nos diferentes vertentes da análise do discurso. Então, vocês vão encontrar na análise do discurso vertentes, que nós vamos estar falando logo de vertente. Como você fala, o termo vertente é onde nasce, o nascedouro, né? Onde nasceu essa ideia. Então, portanto, nós vamos conversar nessa situação, onde nasceu essa ideia, onde nasceu essa origem teórica, tá? Melhor dizendo, né? Essa origem teórica. Então, nós vamos caracterizar as suas práticas de acordo com Foucault, se escreve Foucault, mas é Foucault, é francês Foucault, Peschel e eu diria assim, Farclose. Então, são 3 autores, basicamente, que nós temos 3 vertentes. E essas 3 vertentes vão ser de análise nossa em relação ao discurso, né? Identificar, aí no outro ponto, identificar as semelhanças e diferenças entre noções e práticas desenvolvidas por esses autores. Que noções? Noções teóricas e também noções práticas, né? Então, nós temos a ideia de que o discurso, né? O discurso na sua análise, ele precisa ver de qual vertente ele vem, né? Então, a análise de discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua e não trata da gramática da língua. Embora todas essas coisas sejam do interesse da língua, né? Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, a ideia de percurso, a ideia de correr por, a ideia de movimento. Então, discurso tem a ideia de curso, percurso e correr por e de movimento. Então, vejam as questões lá na hora do exercício, quando se estiver falando etimologicamente do discurso, que pode estar lá também na prova online, também da 4ª semana. Então, você tem que prestar bastante atenção aqui, nesse sentido. O discurso é, assim, palavra em movimento, é prática de linguagem. Então, não trata da língua nem da gramática, mas trata de uma prática de linguagem. Com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. Então, o que é o discurso? O sujeito falando, a pessoa falando, né? Na dica do professor aqui, uma mesma palavra pode ter vários sentidos, dependendo de quem está proferindo essa palavra. A linguagem não é instrumento, e sim materialidade discursiva. A linguagem só faz sentido porque é atravessada pela história e se inscreve na história. Então, a linguagem tem um papel interessante, que ela só terá sentido porque ela é atravessada pela história. E aí podemos estar falando, atravessada historicamente falando, ela também se inscreve na história. Então, a linguagem não é instrumento, mas sim a materialidade discursiva. Então, no sentido maior, vamos estar falando de um discurso na materialidade da linguagem. Lá no primeiro desafio, tem lá falando o seguinte:
O sentido, então, emerge da materialidade discursiva em relação à história e com o acontecimento, uma vez que a materialidade linguística em si não dá conta do seu sentido. Então, a materialidade discursiva, ela tem uma relação histórica com acontecimentos históricos. E essa materialidade linguística, ela por si só não dá conta do seu sentido. Então, ela precisa de uma origem de discurso. Essa é a perspectiva do sentido pela vertente. No caso aqui, na primeira desafio, vamos estar falando da vertente Pechoutiana, ou do autor que vai tratar dessa questão da análise do discurso. É possível apontar semelhança dessa perspectiva Pechoutiana, né? Com outras vertentes estudadas aqui. Nós estamos estudando as outras também. Se sim, quais? Se não, por quê? Cite exemplos que justifiquem sua resposta. Então, você tem... o que as três vertentes compartilham de semelhante? É a ligação não direta entre a materialidade linguística e o sentido. O que é materialidade linguística? A materialidade já tem a ver com uma concretude, né? Tem a ver com aquilo que se apresenta, né? Então, para a vertente da análise crítica, as práticas sociais traduzem a desigualdade social. O sentido de um texto está desde o sempre relacionado com a ordem social, e não apenas com a materialidade linguística, como a forma prática de se expor. Então, você vai buscar lá, na vertente Foucaultiana, ou de Foucault. Ela relaciona discurso com regras históricas, aparição e circulação, também com a materialidade não dá conta dos sentidos, é claro, mas já vamos pensar também que os sentidos, eles têm a ver com um momento histórico e a materialidade linguística também. Mas tudo isso passa por regras linguísticas. Então, nós vamos estar falando também da questão da vertente Foucaultiana, de Foucault, né? Na perspectiva Pechoutiana, né? E ainda temos uma terceira perspectiva aí que pode ser colocada aqui nesse sentido. Mas aqui pede para você, se possível, apontar semelhanças dessa perspectiva com outras duas vertentes situadas ou estudadas aqui, justificando esses seus exemplos, tá bom? Aqui já na sequência vamos falar o desafio aqui, então já coloquei ele aqui, né? O que é a materialidade discursiva, as vertentes estudadas aqui, né? Que duas são muito semelhantes aqui, a Foucaultiana e a Pechoutiana, né? E na sequência aqui nós temos um infográfico. Então, no esquema aí do infográfico, os principais conceitos mobilizados pelas diferenças de prática de análise de discurso. Aqui nós identificamos que, de acordo com a vertente, que se insere o discurso, né? Então, nós temos ali Foucault, o primeiro da análise do discurso. O que o Foucault tem como síntese? Relações de poder, delimitação das regras de formação dos objetos e regularidades. Então, Foucault tem um livro chamado Vigiar e Punir. Tem outros tantos livros voltados para estar analisando a relação de poder. Também a delimitação de regras de formação e dos objetos, as regularidades que existem na análise do discurso também. O Bechel está colocado aqui como sentidos relacionados com a formação discursiva,
As redes e paráfrases e polissemias, o que são paráfrases? São formas de parafrasear alguém, né? O que alguém já disse, eu vou parafrasear. E o polissêmico se caracteriza pelos vários sentidos. As palavras ditas, o discurso realizado, eles podem ser polissêmico. A polissemia se enquadra aqui como conceito de vários sentidos. E a memória discursiva, né? Então, toda pessoa que, quando fala, ela elabora, de certa forma, ela tem uma memória discursiva, ela desenvolve esse discurso, mas muitas vezes na análise do discurso é preciso mais do que só entender essa memória discursiva. E aí nós temos o Farclore, que coloca na sua teoria, na sua vertente, de novo falar em vertente, né? Etapas pré-estabelecidas claramente, né? Aspectos semióticos dos problemas sociais. O que são semióticos? Aspectos de sentido dos problemas sociais. Então, aí vem uma análise do discurso também. A proposta de solução para esses problemas. Então, o Farclore, ele vai estar colocando que há etapas pré-estabelecidas e que elas sejam claramente expressadas. Há também aspectos semióticos, que são aspectos de sentidos, né, de caracterização etimológicas, né, e que para análise dos problemas sociais e uma proposta de solução para esses problemas. Então, nesse sentido, aí esse infográfico ajuda muito a verificar as vertentes da análise do discurso, né? Seguindo, nós vamos falar dos conteúdos, Ale. Nós temos o livro aqui do conteúdo, Análise do Discurso, e essa análise do discurso vai ter como vertente Pechoutiana, né, a vertente Foucaultiana e análise crítica de conteúdos. Então, quando a gente fala assim, análise crítica, o que ela tem? Qual o sentido maior? Uma análise crítica é, primeiro, que a palavra crítica vem do grego kriten. Quem critica tem que ter embasamento, algum embasamento para você poder estar criticando. O que é embasamento? Tem que ter algum conhecimento a respeito. Eu já tenho que ter vamos dizer assim, um suporte teórico ou de alguma forma algum embasamento que garanta que a minha crítica não seja unilateral ou seja tendenciosa. Eu tenho que ter a capacidade de fazer uma crítica sem tomar partido dessa crítica, porque às vezes eu estou criticando, às vezes não é uma crítica, às vezes eu estou falando mal porque eu não gosto daquela concepção. Isso também não é crítica. Então, na análise do discurso, nós temos a vertente Foucaultiana, de Michel Foucault, né? Para Foucault, o discurso é um bem com regras, com aparição, apropriação, e também a sua própria existência já coloca a questão do poder. Então, quem tem o poder da palavra, quem tem o poder de discursar com essa clara evidência, né? Vai conseguir também um certo poder de persuasão, vamos dizer assim, de conquista das pessoas que vão ouvir. Então, afirmo que os discursos que circulam ou são interditados encontram no poder a sua condição de existir. Desse modo, uma análise de discurso elaborada dentro da vertente Foucaultiana, né, deve focar nas relações de poder que se constroem e que se reproduzem, que se mantêm pelo discurso. Para tanto, as sínteses discursivas
devem ser trazidos para o centro da discussão, mostrando que são resultado de uma complexa trama que permite que elas surjam de certa forma em certo momento. Então aqui é essa citação de Ferreira e Traversini. Eles vão dizer que, nesse sentido, a análise do discurso nessa vertente, nessa teoria Foucaultiana, poderia ser resumida como análise de como o poder se exerce nos discursos e pelos discursos. Através, então, de quê? De uma mecânica que controla a produção desses discursos e que ainda que restringe sua circulação e que institui as disciplinas que os vinculam. Então, deve buscar a regularidade que existe por trás da dispersão dos elementos, identifica suas regularidades e o processo que forma a relação desse discurso, segundo Vargas. Já na vertente pecheutiana, então veja, o Foucault trata da relação de poder. O Michel Pechot, no final da década de 60, lá na França, ele faz a análise do discurso e por isso que nós estamos aqui fazendo esse estudo da vertente pecheutiana. E segundo Santos, que aqui no Brasil é o estudioso dessa análise, ele diz assim que atualmente pode ser situada a articulação entre o materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Entendido pela teoria das formações e das transformações sociais. Então, compreendendo aí a teoria das ideologias, ou a teoria que vai falar de uma sociedade que é desigual, né? E aí, no outro aspecto, ele fala a linguística. Então, o Michel Pichet, ele vai estar falando da linguística, que é entendido como teoria que estuda a sintaxe e os processos de enunciação. Então, quando você vai analisar o discurso, você tem que buscar análise sintática, né? E os processos de enunciação. Quando se vai entender uma prova, um exercício, o enunciado, ele é muito significativo. Então, aqui na linguística, o enunciado, o que se anuncia, né? Remete a um pensar, remete a uma possibilidade discursiva que pode te levar ao entendimento não. Já o Michel Pichet, ele vai tratar da teoria do discurso, entendida como a teoria que investiga os processos semânticos, que investiga os processos de conhecimentos semânticos relacionados à determinação histórica. Então, veja os aspectos do Michel Pichet, que é o materialismo histórico. Alguém, em algum lugar, se vai ler materialismo histórico dialético, mas a Pichetiana, a teoria Pichetiana vai estar falando do materialismo histórico nesse entendimento da teoria dele. Então, quanto a essas redes de paráfrases ou polissemias que eu já vinha falando e que a Orlandi vai estar apresentando para a gente. Para parafrasear alguém, eu tenho que usar frases ou pequenos textos dessas pessoas, ou polissêmicas, ou polissemias, ou sentidos parecidos, né? Então, parafrasear, eu posso usar os sentidos, os muitos sentidos que podem estar impressos nessas paráfrases, né? Então, a Orlandi fala, fala que apresenta a classificação pelo menos de 3 modelos de discurso. Tem um discurso autoritário. O que é esse discurso? Que ele procura impor procura impor apenas um sentido, e nele a polissemia é contida. Então, a polissemia são os vários sentidos. E o autoritário impõe um único sentido, uma única forma de pensar, uma única forma de acreditar. Aí vem o polêmico. É um outro
um outro modelo de discurso. Então, o que um polêmico usa? Usa argumento. Ele estabelece um equilíbrio tenso entre o sentido único e a possibilidade dos sentidos diferentes. Então, nesse caso, a polissemia também, nele a polissemia também é controlada. Por quê? Porque há um equilíbrio entre o sentido único e as possibilidades, mas a polissemia livre é controlada. Então, nesse sentido, o lúdico, ele tende à multiplicidade de sentidos. Então, quando eu vou estar falando de um modelo de discurso lúdico, é aquele livre para multiplicidade de sentidos, e nele a polissemia é aberta, que os sentidos são diversos, né? E nessa análise, a vertente procura situar as relações parafrásticas, né, ou polissêmicas, no sentido do funcionamento do enunciado e tudo. Então, o lúdico é o mais aberto possível. E aí depois vem a análise crítica do Farquhar, que nessa análise do discurso, né, que ele coloca a figura como um modo de, através de uma semiose, analisar problemas sociais ou propor solução para esses problemas e tal. Então, nesse motivo, apesar de a linguagem exercer um papel fundamental, essa vertente é majoritariamente mobilizada para estudos que podem ser desenvolvidos nas áreas de comunicação e das ciências sociais. E comunicação, leia-se letras aí também. Uma breve comparação sobre as noções teóricas e as práticas mobilizadoras pelas teorias pode ser aqui apresentadas, que é possível apontar seguinte semelhança e diferença. Então, veja lá no teu desafio lá, que é para apontar semelhanças e diferenças, né? Então, aqui você tem a formação discursiva, desculpe. A noção está presente com diferentes definições e vertentes, no caso, a Pechoutiana, a Foucaultiana, e o mais ausente na análise crítica do discurso. Os procedimentos de análise seguem um padrão, e esse padrão pode ser esquematizado por estágios na análise crítica do discurso, portanto, nas vertentes Foucaultiana e Pechoutiana, são definidos pelo analista conforme os objetivos da análise e o corpus trabalhado. Já o discurso, na vertente Foucaultiana, figura como o modo de poder, a relação de poder que eu já falei para vocês, e o Pechoutiana, como efeito de sentido, é uma análise crítica do discurso constituído pelas práticas sociais, como eu já havia falado, né? Agora nós vamos para a segunda unidade, que trata aí da introdução aos estudos teóricos da análise do discurso, origem e noções preliminares, um tema grande aqui, que vai contextualizar histórica e teoricamente a análise do discurso, que vai diferenciar a análise do discurso das disciplinas vizinhas e também reconhecer algumas noções e características da análise do discurso. Então, aqui no desafio, nós temos a ideia nessa segunda unidade da seguinte questão. Em sala de aula de um curso de letras, um aluno afirma estudar a análise do discurso é desperdiçar um tempo que poderia ser investido em conteúdos mais importantes para a sua formação, como interpretação e produção de textos, ou produção textuais. E aí pede nesse desafio, apresente a esse aluno um argumento que relacione os seus conteúdos e que ele possa considerar mais importante para a sua formação na análise do discurso. Ora, veja, então você está tentando convencer um aluno que a análise do discurso
é algo que precisa ser estudado pela sua importância, e aí você vai considerar essa importância, né? Olha, o que pode ser a análise do discurso é porque ela ajuda a entender a produção de sentidos. Ela ajuda a entender que essa produção de sentido não são únicas, né? E ajuda também a entender que o discurso pode auxiliar o aluno a desenvolver sua capacidade de interpretação nas produções textuais. Então, a partir do discurso, você aprende a ler o texto de um modo mais abrangente e mais crítico também. E também por você entender a produção do sentido no aspecto ideológico e na questão variável, questionável, e outras interpretações que você possa ter. Então, nesse sentido, você tem que convencer o teu aluno que a importância na análise do discurso é porque ajuda o aluno a ter leituras mais significativas e não leituras simplesmente decorrentes de uma leitura sem, vamos dizer assim, sem um olhar mais crítico, sem um olhar mais interpretativo sobre o texto, né? Então vamos aí também à questão do infográfico. Lá no infográfico fala assim que análise do discurso em relação aos estudos linguísticos, ele parte do estabelecimento da linguística, da ciência, como ciência autônoma, como um modo diacrônico. O que é diacrônico? Tem um modo sincrônico, diacrônico. Diacrônico, sincrônico é dentro de uma sincronia. O diacrônico fora dessa sincronia. Então, cada vertente propôs na teoria aí, como você já pode ver aí, né, anteriormente, que pensar a linguagem nesse aspecto da análise do discurso, no caso trazendo a principal diferença em respeito à introdução das noções de ideologia, de discursos e de estudos linguísticos. Então vamos ver lá o que tem. No início do século XX, nós vamos ter lá o estabelecimento da linguística por Saussure, falando da língua como sistema. E a língua é um sistema que tem o sistema de escrita, um sistema todo organizado, né? E todo sistema tem que ter uma certa organização. E aí vem o estabelecimento da enunciação por Benveniste, né? Que trata de uma língua de marcas de subjetividade, quer dizer, nem tudo está objetivo da língua. Por isso que cabe a interpretação, as suas marcas de subjetividade, porque existem termos e mais termos que precisam ser interpretados. Já na introdução do texto como objeto de estudo da linguística, a linguística textual, ela precisa ser objeto de estudo, e não só isso, né? Que o texto possa servir para que haja compreensão, que haja entendimento e que haja interpretação. Já no século XX, então, como colocado ali, esses fatores ocorrem na década de 60 e 70. Então, no fim da década de 60, inicia-se a introdução da ideologia do discurso e das condições de produção. E aí passa a ser objeto da análise do discurso. Então vejo que esse infográfico está bem caracterizado aí para demonstrar que no século XX esses estudos se iniciaram e hoje, no século XXI, nós continuamos dando a importância e a relevância para esse conhecimento. Agora vamos à questão do conteúdo da análise do discurso, né? Então, na verdade, nós vamos fazer uma aprendizagem aqui, nesse caso, vai revisitar brevemente as correntes de estudo, né? E da análise do discurso. Então,
colocando aqui a constituição da análise do discurso, como é que ela se constitui, né? Como é que elas se diferenciam. Então, toca a ideologia, o sujeito, as condições de produção. E atualmente no Brasil são tantas as vertentes, né, obrigado sobre o escopo da análise do discurso. E essa análise, essas vertentes que eu falava, é um nascedouro, aonde foi que nasceu, né? Enfatizando assim uma pluralidade dessas teorias. Então, a origem e função para entender, para situar temporalmente. Quando eu falo situar temporalmente, é situar historicamente também, né? Naquele tempo, né? Então, a análise do discurso, você precisa antes compreender o contexto, compreender os estudos linguísticos que se encontravam na época também. É interessante também verificar que o teórico aí, o Ferdinand de Saussure, instaurou uma dicotomia. O que é dicotomia? Dicotomia, a palavra dicotomia quer dizer divisão entre língua e fala. A língua vernácula, a língua materna, a língua que considera naquele sistema, né? E a fala é o discurso. Então, focando assim, o funcionamento, o Saussure fala, depois que entre a língua e a fala, então, focando o seu funcionamento como sistema, né? Isso em 2012 é que Saussure trata isso. Já posteriormente, o Emily Benveniste propôs que a linguagem é constitutiva da natureza do ser humano. E quer dizer, todo ser humano possui a linguagem, depende do seu tempo para estar utilizando. E atualiza tudo isso através da enunciação. O que é enunciação? Volta-se o enunciado das coisas, forma de tratar, né, a linguagem. O Benveniste usa o exemplo dos pronomes pessoais para afirmar que toda língua carrega marcas de subjetividade. Lembra que eu já falei disso? Por que uma língua é subjetiva? De modo que o falante somos nós que falamos, deixado de lado pela teoria saussuriana, estaria mesmo assim já impresso no sistema de língua através das marcas ali colocadas. Estudo baseado em Saussure e Benveniste, o Benveniste, vamos dizer assim, eles não tinham um texto nessa orientação, mas que coloca-se aí como também um suporte teórico interessante desses dois autores, né? O Ferdinand e de Saussure, né? Então, ao menos duas concepções de sujeito pode ser preliminarmente considerado na análise do discurso. Para Foucault, o sujeito é um lugar determinado e vazio. E aí ele coloca que, com potencialidade para ser ocupado por indivíduos diferentes. Então, o sujeito é um lugar determinado e vazio. Para Pecheus, com influência de Althusser, ele diz que o sujeito é o indivíduo interpelado pela ideologia e é afetado pelo inconsciente. Esse aqui, o Pecheus, em 2010, nós temos a citação. Do mesmo modo, o discurso poderá ser conceituado de maneiras diferentes. E aí pode depender do autor estudado. Então, para Michel Foucault, o discurso é uma forma de poder, um poder do qual desejamos nos apoderar. Está sujeito a modos de legitimação e de interdição. Então, se você olhar muito hoje para os discursos que se tem por aí, você vai entender que a relação de poder que se tem, né, um poder do qual se deseja
apoderar-se, né? Para Pichels, o discurso é um efeito de sentido entre interlocutores, entre aquele que fala, aqueles que ouvem, aqueles que interagem. Ou melhor, entre suas representações, e assim determinados pelo estado da luta de classes. Então, por isso aí nós vamos estar falando das representações sindicais, dos movimentos sociais, etc. e tal, que tem um discurso o qual o sentido do interlocutor é estar ali por um movimento, por uma causa, por uma demanda social, né? Agora nós estamos na unidade 3, né? Falando então da unidade de aprendizagem, você deve reconhecer as bases da teoria da ideologia, né? Ou você, no discurso, a ideologia, o que é ideologia? Ela começa com a ideia, né? Então, reconhecer as bases teóricas da ideologia, identificar características da ideologia e relacionar ideologia e discurso. E já no primeiro desafio aqui fala o seguinte: você é professor ou professora do ensino médio, está tentando diversificar suas aulas na questão da interpretação de texto nas suas turmas. Imagine que você levou colunas de jornais para seus alunos lerem e discutirem. Dias depois, você recebe reclamações dos pais, dos alunos que lhe acusam de estar fazendo doutrinação ideológica e solicito que as aulas se atenham ao material didático sem considerações ideológicas. O que você pode responder a eles? É uma boa pergunta, né? Então, o que é uma questão ideológica? A sala de aula parece estar mais atual do que nunca, mas ela se baseia no que o senso comum afirma sobre o tema. Então, o que significa dizer que se acredita que a ideologia está presente, que a ideologia está presente em alguns textos, artigos, ou artigos opinativos em jornais, por exemplo, ausente em outros. Então, os materiais didáticos, por exemplo, eles não têm ideologia, será? Então, os modos de argumentar com os pais deveriam apresentar uma noção teórica e ideológica. O que eles entendem por estar tendenciando uma ideologia ou outra? Será que no material didático é neutro? E será que, por ser neutro, ele está desprovido mesmo de orientação ideológica? Então, textos e fontes jornalísticas muitas vezes ajudam também a ter vamos dizer assim, uma crítica diferenciada, mas não tendenciosa, né? Então, tem que ir imaginando isso, né? Então, seguindo aqui, eu vou ter no slide aqui, eu vou ter com vocês o que é a ideologia no infográfico aqui, a ideologia interpelando os indivíduos em sujeitos. Então, a ideologia aqui, ela vai estar colocada o indivíduo, o sujeito, e por isso que ideologia é constitutiva de discurso e sentido. Então, toda ideologia, nós por mais que desejemos sermos neutros, sem ideologia nenhuma, sem uma corrente ideológica, nós vamos estar assumindo de qualquer forma, mesmo imaginando uma possível neutralidade, algum aspecto ideológico. O efeito ideológico é elementar. Ele é um efeito que se relaciona com o modo inseparável e com o discurso da produção de sentido. Então, qualquer discurso que você faça, você estaria tendenciando ideologicamente pensando, não tendenciando, mas ideologicamente você não estaria livre dos diferentes tipos de texto e análise, enfim, de contextos também. Então aqui você já sabe que Marx e Althusser propuseram sobre a ideologia.
análise do discurso, e entender como Pichels articulou essas formulações, e ele pôde relacionar com a língua e ao discurso. Então, vamos seguindo aqui, vamos ver esse texto. Então, o que é a ideologia? Noções iniciais. A ideologia com que trabalhamos hoje é a análise do discurso. Tem suas bases na teoria marxista, né, que pressupõe uma relação entre modos de produção dos sujeitos e suas realidades histórico-social. Então, vamos pensar a relação entre as ideias e as representações das pessoas em suas realidades. A ideologia seria a explicação para que as realidades das pessoas não fossem percebidas exatamente como são na verdade. Então, para a ideologia seria essa explicação. Já a Chauí, 2004, a filósofa e historiadora Marilena Chauí, né, explica que essa visão invertida da realidade é a partir da divisão do trabalho entre manual e intelectual. Essa divisão é responsável pela manutenção dos indivíduos nos lugares que ocupam socialmente. Assim é trazida a noção de alienação, uma vez que as pessoas que não se percebem como produtoras da sociedade. As figurações sociais são percebidas como prontas, estabelecidas, dadas de antemão e não construídas. Então, essa ideia, ideologicamente falando, é do trabalho manual e intelectual. Então, você vai pegar lá o trabalhador braçal, fatalmente ele trabalha num serviço pesado, ele cansa mais, tal. E aí tem o intelectual que trabalha atrás de uma mesa, com um computador, com um sistema leve, né? O mais pesado para ele poderia ser uma caneta ou um livro. E aí, esse do trabalho intelectual ganha muito mais, ou recebe salários melhores do que aquele que trabalha, faz o serviço manual pesado, né? Vamos supor, qualquer trabalho, qualquer exemplo de trabalho. Então, isso passou por uma ideologia seguinte: quem pensa deve receber mais. Quem não pensa, quer dizer, entre aspas, né, porque o trabalho manual também deve ser pensado, né? Mas então, nesse sentido, então, as configurações vão se colocando como ideologicamente em relação às realidades vividas, né? Mas é claro que percebe-se que a ideologia vai ser um processo de também de confirmação, de configuração, vamos colocar aqui também, como a Marilena Chauí fala, de alienação também, né? Que as pessoas passam a acreditar porque alguém disse também, né? Então, algumas características da ideologia, relendo Marx e relendo Althusser, né? Então, eles vão estar colocando sobre a ideologia. Quais são? A ideologia não tem história. Isto é, a ideologia é uma realidade não histórica, devido à sua estrutura e ao seu funcionamento. Ela é eterna, a ideologia existe, sempre existiu e vai existir, mas ela é atemporal. O que quer dizer? Ela não tem relação com a história e com o marco histórico, com a data histórica. Atemporal, quer dizer, ela está sem relação com o tempo. E por isso sem uma história sua, né? A ideologia é uma representação, ela não é, uma materialidade, tem uma representação da relação imaginária dos indivíduos e das condições reais de existência. Isto é, na ideologia não são representadas condições reais de existência, mas sim de relações das pessoas e suas condições reais de existência e a forma necessariamente imaginária. Por isso que quando o Foucault fala que a vertente dele trata da relação do discurso, como está atrelada com a relação de poder, isso significa dizer que essa relação de poder é imaginária,
mas nem por isso pode-se dizer que ela não exista, né? Ela existe, mas no sentido não material, mas no sentido imaginário. Não por ser imaginário que não seja verdade, tá? Então, é imaginário porque ela está num patamar de representação. Então, vou colocar aqui a questão da ideologia pensada agora nesse sentido da ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos e aí só existe ideologia quando existem sujeitos. E se o sujeito existe e só por ele existe a ideologia, então dizer o sujeito é dizer que ele está ideologicamente envolvido também, pois ele vive espontaneamente num sistema ou provavelmente na ideologia, né? O discurso e a ideologia. Quando você pensa em discurso e ideologia, você deve considerar que a ideologia não é exterior ao discurso. Pelo contrário, ela é constitutiva da prática discursiva, é um elemento determinante no sentido que está no interior do discurso. Isso quem fala é Leandro Ferreira. Em 2001 falava, então, que o discurso traz no seu interior a ideologia. Mas eu falei para vocês que a ideologia é uma representação, não é uma materialidade. Mas o discurso, sim, é uma expressão, né? Então, estaria aí atrelado o discurso e a ideologia. Então, o que vamos retomar o efeito ideológico elementar, proposto por Althusser. Ele fala a ilusão de que o sentido de um discurso já existe como tal, que seria interior à interpretação. Então, isso é assegurada pela ideologia. Assim, é próprio da análise do discurso questionar o efeito de evidência. Agora você vai entender como a ideologia se relaciona com o discurso a partir desses preceitos, né? Então é importante entender que discurso e ideologia estão intrinsecamente relacionados, né? Que estão envolvidos, né? E agora a unidade 4, falando dos gêneros do discurso, né? Então vamos falar do gênero do discurso, gêneros do discurso. Então vamos caracterizar os gêneros, vamos distinguir os gêneros primários e os secundários. Vamos também estar falando aqui para vocês da identificação e característica do enunciado. Lembra que eu estou falando bastante nesse enunciado e suas relações com os gêneros. E aí as orações e as palavras, então falando orações aqui, é no sentido da linguística, né, tá? As palavras pela perspectiva de Bakhtin. Bakhtin é um autor que trata da linguagem, né? E aqui no desafio, o desafio de vocês aqui vai tratar falando do Exame Nacional do Enem de 2012, e que trouxe um tema da prova de redação que foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Veja, com base na teoria bakhtiana, ou bakhtiniana, que é de Bakhtin, né, sobre os gêneros do discurso, apresente uma breve análise sobre a situação. Então, veja o que você vai encontrar lá, né? O Bakhtin tem a teoria dele falando da comunicação dialógica, da comunicação em linguagem, né? Então, a comunicação discursiva acontece por meio de gêneros. Diferentes situações de comunicação exigirão mobilização de diferentes gêneros discursivos. Então, o que significa isso? Embora tanto os gêneros de redação quanto o gênero de receita sejam recorrentes, a situação de comunicação são muito diversas. O repertório de gêneros discursivos, o falante tem a habilidade de escolher mais a apropriada situação.
Então, as comunicações discursivas anteriores podem estar aí na relação de análise dessa situação de gênero do discurso. Então, quando ele pede ali movimento imigratório para o Brasil no século XXI, vamos estar nos referindo nesse século, nesse tempo que já podemos considerar nesse tempo contemporâneo histórico. Nós estaríamos falando de qual movimento imigratório, e é claro que aí estaria o país que mais tem mandado imigrantes para o Brasil, chama-se Venezuela, o país da América Latina, né, que está em dificuldades. E aí, por diante, você vai estar entendendo que essa teoria bakhtiniana vai estar falando dessa relação de análise que estaria envolvendo aí os gêneros discursivos e que você encontra em jornais, revistas, sites, blogs, etc. e tal. Mas vamos então agora falar do infográfico lá, né? O infográfico aí você vai visualizar a noção do gênero discursivo. Então, como é que é a noção do gênero discursivo? Nós temos quais tipos de gênero? O gênero discursivos gêneros primários e gêneros secundários. Então, eles devem ser pensados em relação a um determinado campo da atividade humana. Eles devem ser pensados, então, nesses dois aspectos. Os primários, que são comunicação discursiva imediata, e os secundários, que têm um convívio cultural mais complexo. Então, que tipos relativamente estáveis de enunciado, né? Gêneros do discursivo, e o campo de atividade humana que se resulta desses gêneros entre primários e secundários. Então, eu vou colocar ali que a análise do discurso deixa eu colocar aqui o conteúdo. Ele vai estar colocando que teve início na década de 60, já tinha falado para vocês, o Michel Pechels foi um dos representantes dessas vertentes. Então não há discurso sem sujeito, já falei para vocês, e não há sujeito sem ideologia. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, e é assim que a língua faz sentido, né? A dica do professor aqui não existe sentido e sim efeitos de sentido, que dependem de formações discursivas e das condições de produção. Então, ainda sobre a análise do discurso, o próprio nome diz, discurso é um movimento, é um curso, né? Mas aqui voltando então para o conteúdo da análise do discurso aqui, nessa questão dos gêneros do discurso. Então, o que seriam os gêneros? Os gêneros, nesse aspecto, a noção de gênero do discurso é fundada sobre a noção de enunciado. E é por isso que você vai estudar de forma conjunta duas noções conforme propostas por Bakhtin. Então, para Bakhtin, a comunicação se dá pelo emprego da língua e das formas de enunciado. O autor ainda afirma que o enunciado é a real unidade da comunicação discursiva. E ele fala assim ainda que as finalidades de cada campo de atividade humana, principalmente nos tipos de que são relativamente estáveis, né? Ou ainda o de enunciados, que os quais denominamos gêneros do discurso. Então, para o gênero do discurso, segundo Bakhtin, nós temos os gêneros primários, já falei para vocês, que formam as condições de comunicação discursiva imediata. Já os gêneros secundários vão consistir num processo de formação histórica e também nas condições do convívio cultural mais complexo,
e aí desenvolvido e organizado predominantemente escrito. Ambos os gêneros, ambos os tipos de gêneros, primário e secundário, eles possuem entre si uma relação mútua. Eles são, sendo comum os gêneros secundários se valerem dos primários, por exemplo, nos textos literários, né? E secundário no que apresenta um diálogo cotidiano exatamente primário, né? Então, nesse sentido, o enunciado tem importância e para Bakhtin, o enunciado são concretos que a língua possa interagir na vida. Esses enunciados realizam a língua. O autor apresenta a caracterização de que os enunciados é a possibilidade de pensar gêneros por ele constituídos. Então, o enunciado é individual e, ao refletir a individualidade do falante, vou utilizá-lo. Já o gênero permitirá a individualidade. Da mesma forma, Bakhtin afirma que os gêneros do discurso eles vão propiciar um reflexo da individualidade e, enfim, vão requerer uma padronização, né? E aí eu vou estar colocando para vocês que a Bakhtin ainda fala de uma analogia. O que é uma analogia? Uma análise comparativa dos gêneros do discurso da língua materna, assim como o falante aprende, reconhece e utiliza a língua materna, ele também pode entrar em contato com a teorização dessa língua e que existe a seu respeito as gramáticas, os dicionários, o ensino da língua, o ambiente escolar, que vai tratar de uma linguagem padrão, e por isso quer dizer que, sem conhecer a existência e teoria dos gêneros do discurso, mesmo sem saber do que se trata o gênero, o falante já vai estar tendo um repertório próprio de gêneros. Então, isso que mobiliza cada situação de comunicação. Cabe ao falante, cabe a quem fala, né, escolher qual gênero será utilizado, o que Bakhtin chama de vontade discursiva. Então, correspondendo a esse os gêneros e discursos, né, gêneros do discurso, melhor dizendo, então nós temos aí a questão das vertentes dessa análise, né, que nós já vimos, falando sobre o materialismo histórico, sobre a linguística, a teoria do discurso, e aí aquilo que nós podemos estar falando entre Foucault, Michels, né, e ainda colocado aí como essas vertentes se comunicam, né, com a relação da ideologia nos dias de hoje, né? Então, o sentido é uma relação de determinado sujeito afetado pela língua com a história, o gesto de interpretação que se realiza a relação do sujeito com a língua, com a história e com os seus sentidos. E ainda, então, o Michel Foucault, que eu já falei que trata do discurso como um acontecimento e não como um sistema linguístico, e ele vai colocar que não é um conjunto de manifestações de um sujeito que sabe que diz, mas pelo contrário, Foucault analisa a dispersão do sujeito e a descontinuidade do seu dizer. E ainda, para Foucault, o discurso é um espaço que saber e poder se articulam. Então, lembra que eu falei da relação de poder. E ainda o Farclage, né, que eu tinha falado da análise do discurso, que ele considera a análise discursiva se define pela análise das relações dialéticas e simioses, né? Inclusive a língua e as práticas sociais. E então, ainda dessa análise crítica, centra-se aí a questão da crítica, falando sobre a ação social, prática social, sobre o poder, especialmente, a noção de dominação. O discurso, então, é instrumento de dominação e de mudança, mas aí temos a reprodução do sexismo, a visão
sexualidade, né? Do sexismo, não exatamente da sexualidade, mas da separação dos sexos, do racismo, da legitimação do poder, da manipulação do consentimento, do papel da política, da mídia, da produção discursiva, da relação e dominação entre grupos. Então, o discurso é visto como um uso da linguagem como forma de prática social e de poder também e dominação. A análise crítica do discurso ele vai estar voltado à intertextualidade e ao interdiscurso. O que é inter? Inter é fora, uma relação do texto com outro texto, do interdiscurso, de um discurso com outro discurso, e também da contribuição das mudanças nas práticas discursivas. Então, dica do professor, relações intertextuais, elas são constantes na mudança do discurso, são nucleares, quer dizer, se representam no núcleo. E ainda, o interdiscurso abriga dois elementos, o pré-construído e as articulações. O pré-construído é sempre já aí, já está acontecendo. A interpelação é ideológica, impondo uma realidade, um sentido ao sujeito. E a articulação constitui o sujeito em sua relação com o sentido de forma discursiva. E aí, nós continuamos aí tendo, então, quem está nesse gráfico aqui, as relações e diferenças. O Pécheus, né? As formações discursivas determinando os sentidos. Os sentidos não são pré-determinados, dependem das relações constituídas. E para Foucault, que a formação discursiva está ligada à definição de uma regularidade do discurso. E para Farclaude, que a formação do discursivo estão em processo de intertextualidade e de interdiscursividade, quer dizer, um texto em relação ao outro, de um discurso em relação ao outro. E agora chegamos então para a segunda semana e desejando para vocês então uma noite especial aí, acho que ficou comigo só a Reginete, deixa eu ver, o Paulo de Monte Castelo, a Reginete, mas a aula foi trabalhada na próxima semana, Reginete, pessoal aí, nós vamos trabalhar orientar o momento review, né? O momento review com seus tópicos, a ideia e também buscar aí nesse conteúdo, né, da análise do discurso e buscar desenvolver também para preparar-se para a quarta semana que tem uma prova online, né? Aí tem um momento review, mas a recomendação que eu coloco, tá aí o Paulo de Monte Castelo também acompanhei, beleza? É o Edson. Estamos aí, então, Edson, né, acompanhando e desejando para vocês uma ótima semana. Quinta-feira que vem nós retomamos, né? E vamos para a segunda semana e também o momento review os seus tópicos e assim podemos trocar ideia. Dúvidas que vocês tiverem podem apresentarem, né? A semana que vem a gente pode abrir com as dúvidas já para poder trabalhar isso, né? E considerar então que a gente está sempre à disposição para um trabalho de interatividade e que vocês não se sintam só, mas se sintam nesse momento também atendidos e acompanhados pela gente aqui na medida do possível, faremos o melhor que pudermos, né? Para que vocês possam aprender e se sentir amparados nessa aprendizagem, nesse conhecimento. Um abraço a todos, a todas, e que tudo corra bem na vida de vocês e a semana que vem possamos nos encontrar aqui nessa sala, tá bom? Boa noite. Até a semana que vem, beleza?